amigos, tudo bom com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa aula de Prática Jurídica 3 e dar continuidade então ao nosso tema de arbitragem. E na última aula eu tratei com vocês sobre alguns aspectos bastante interessantes sobre a cláusula compromissória. E vimos então que essa cláusula compromissória aí, que ela é então colocada, uma convenção colocada dentro de um contrato ou em um documento apartado, em que as partes aí se comprometem a se submeter a uma arbitragem. Ou seja, qualquer litígio que seja aí derivado da questão do contrato, do conteúdo daquele contrato, ela então será dirimida via arbitragem. E veja que nós vimos diversas questões aí acerca da sua possibilidade de nulidade, declaração de nulidade. Vimos entendimentos do STJ que mostram aí a quantidade de situações complexas que podem envolver aí a questão da cláusula compromissória. E hoje nós damos continuidade a esse estudo, tratando de alguns outros aspectos importantes. Como, por exemplo, agora. Veja, falamos sobre a cláusula compromissória e ela então se submeter à arbitragem, mas não falamos em si sobre qual procedimento deveria ser adotado. E veja, a questão do procedimento nós vamos conversar um pouco mais adiante na matéria. Mas é importante destacar que é possível que na cláusula compromissória, desde logo, se faça referência à própria instituição da arbitragem, ou seja, ao seu procedimento. E isso pode estar destacado na própria cláusula, de maneira aí analítica, então aí discorrendo sobre os diversos aspectos de como que deve se dar essa arbitragem, como também pode haver referência a regras já pré-existentes de algum órgão arbitral ou alguma entidade especializada em arbitragem. Ou seja, pode-se fazer referência na própria cláusula compromissória às regras de um tribunal arbitral. Ou seja, você pode então já especificar que todo procedimento de arbitragem vai seguir o regulamento do determinado tribunal arbitral. E isso está previsto no artigo 5º da Lei de Arbitragem. Olha aí na tela de vocês para acompanhar comigo. Olha só. Reportando-se às partes, na cláusula compromissória, as regras de algum órgão arbitral, institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula ou em outro documento a forma convencionada para a instituição da arbitragem. Então veja, o artigo 5º aí, ele traz as duas regrinhas, ou as próprias partes delimitando como que vai ser a forma de instituição da arbitragem, ou então fazendo referência direta e expressa aí às regras pré-existentes de um órgão arbitral, tá bom? Então veja aí que é uma forma também de facilitar o trabalho das partes. Indica quem vai ser o tribunal arbitral, eles já têm regras pré-definidas e as partes não precisam insistir na sua negociação, na sua redação aí do contrato de maneira exaustiva para poder saber como vai dirimir os seus problemas, os seus litígios. Até porque talvez ficar discutindo questões aí da arbitragem que porventura poderá ter um problema no contrato, pode ser que cause um certo desgaste entre as partes, Porque então pode causar aí, pensemos aí num aspecto bem heurístico, bastante aí psicológico, as partes pensando, poxa, mas você já está pensando que eu vou ter determinada conduta, que eu não vou cumprir as minhas obrigações desse jeito, então você já está pensando em todos esses instrumentos, todas essas ferramentas para me enfrentar? Isso pode ser um tanto quanto complicado, Então, por vezes, é interessante fazer referência aí às regras de um tribunal arbitral, tá bom? Muito bem.
Daí vamos imaginar o seguinte, que a cláusula compromissória celebrada entre as partes, ela não vai falar sobre a instituição da arbitragem em si. Tampouco ela traz a ideia de apontar regras aí de algum órgão arbitral já institucionalizado. Ela simplesmente diz que os conflitos derivados daquele contrato serão dirimidos via arbitragem. Ponto. E aí? Houve o litígio. Como as partes devem proceder? Aí, gente, nós precisamos prestar atenção no regramento existente nos artigos 6º e 7º da Lei de Arbitragem. Por quê? O artigo 6º vai falar o seguinte, olha aí na sua tela, que não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, então veja, não está falando lá todos os procedimentos e nem aponta nenhum procedimento. A parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação. E aqui sabemos hoje em dia que pode ser por e-mail, por WhatsApp, qualquer meio de comunicação que você pode imaginar. A lei dá essa possibilidade. Mediante comprovação de recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. Então veja que esse artigo 6º está falando o seguinte, se a cláusula compromissória ela é relativamente simples, dizendo só que deve submeter os litígios à arbitragem, quando a parte quiser invocar essa cláusula, ela precisa comunicar à outra que ela tem intenção de dar início à arbitragem. E nisso, então, ela faz esse aviso por algum meio de comunicação, comprova que a parte contrária recebeu aquela mensagem, por exemplo, se for pelo WhatsApp, pelos 2 tiquinhos lá azuis, né, sabendo que a pessoa recebeu e leu, e daí convoca ela para, num determinado dia, numa hora e um local certo, firmar compromisso arbitral. E veja, o local aqui, você pode também fazer uma relativização, não pensar no local físico, mas você pode pensar no local digital. Então, digamos, nesses tempos de pandemia, nós podemos pensar aí de convocar a pessoa via uma reunião, naqueles programas que nós temos aí de reunião, como, por exemplo, o Teams, o Meet, ou então o Zoom, né? E tantos outros possíveis, Skype e assim vai. Então você tem aí um dia, uma hora, um local certos para fazer aí a celebração do compromisso arbitral, que é o nosso próximo tema, encerrando aqui essa questão da cláusula compromissória, tá bom? Daí é o seguinte, faço tudo certo, a parte contrária fica sabendo, ela tem noção aí, então que deve encontrar comigo para firmar esse compromisso arbitral, mas acontece o seguinte, ela não comparece nesse dia, ela não dá justificativa plausível, nenhuma fundamentação para ter faltado, né? Então veja, não compareceu na data avançada, ou então compareceu, mas se recusou a firmar o compromisso arbitral. Não aceitou as cláusulas, não concorda com aquilo que está sendo estipulado, ou então, por uma simples, vamos dizer, birra, não quer firmar o compromisso arbitral, só quer tumultuar mais a situação. O que essa parte que quis dar a intenção de dar início à arbitragem, ela pode fazer? Daí a gente vai para a regrinha do artigo 6º, parágrafo único. Olha só na sua tela. Olha só, não comparecendo a parte convocada ou comparecendo recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o artigo 7º desta lei, perante o órgão do Poder Judiciário, a que originariamente tocaria o julgamento da causa. Então, olha só.
nessa situação, então, de recusa em firmar o compromisso arbitral ou pelo não comparecimento, a parte que se propôs aí a firmar o compromisso arbitral pode propor uma ação judicial obrigando que a outra aí, né, firme esse compromisso arbitral à força. Seja ela concordando em celebrar em juízo ou então por imposição jurisdicional, ou seja, o juiz determinando quais serão os termos desse compromisso arbitral, tá? O parágrafo único do artigo 6º faz referência ao artigo 7º dessa lei, né, da Lei 9.307, mas não tem aí tanta diferença daquilo que eu falei para vocês, tá? Que a gente já vai ver o artigo 7º e alguns detalhes dele. Mas o que é importante também destacar do artigo 6º, parágrafo único, que ele diz que a competência para julgamento da causa que vai determinar aí, então o compromisso arbitral é daquele que teria competência originariamente para julgar a causa. Ou seja, se for aí, por exemplo, uma causa contratual na cidade de Campinas, então você tem que propor essa ação perante uma vara civil da comarca de Campinas, né? Ou seja, você precisa respeitar aí a competência estatal definida pela nossa legislação nacional. E aí, todas aquelas regras de competência que vocês estão estudando ou já estudaram aí em direito processual civil, tá bom? Muito bem. Aí então, vamos entender como que funciona essa cláusula compromissória, ou melhor dizendo, como vai funcionar agora esse comparecimento em juízo para firmar o compromisso arbitral, tá? Olha só o artigo 7º caput. Ele vai dizer o seguinte, que existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. Veja só na sua tela que o artigo 6º, parágrafo único, falava primeiro daquele que é convidado, né, e não comparece ou se recusa a firmar o compromisso arbitral. E o artigo 7º fala aqui da situação de qualquer uma das partes, ou seja, que a parte interessada, que ela pode então comparecer em juízo, né, pedindo aí que a força seja firmado o compromisso arbitral, tá? Imagine o caso aqui que é possível que ao convite de uma parte aí, né, para que numa determinada data, horário, local se firme o compromisso arbitral, a parte contrária comparece, mas quem cria as resistências, que não aceita diversas cláusulas, digamos, desse compromisso arbitral, é justamente aquele que convidou. Ele cria a resistência, ele que se recusa a firmar o compromisso arbitral. Veja, o convidado aí no caso, né, ele pode também propor ação. E isso fundamentado pelo artigo 7º caput da lei de arbitragem, tá bom? Muito bem. Daí, aquele que propôs a ação judicial, o que ele precisa colocar na sua ação? O que ele precisa, então, como ele pode instruir, como ele deve instruir a sua ação? Ele precisa indicar na sua petição inicial, primeiro, qual que é o objeto da arbitragem, de forma precisa, ou seja, ele precisa já desde logo instituir, né, delimitar qual que vai ser o objeto da arbitragem. Veja, algo aí muito parecido com o que acontece na estabilização da demanda num processo judicial, tá? Mas aí feito de maneira unilateral e individual pelo próprio autor. Não sei se vocês já estudaram essa questão de estabilização da demanda, tá? E despacho saneador. Qual que é essa ideia? O autor, ele propõe a ação
e faz suas alegações. O réu faz as suas alegações por via da sua contestação ou até mesmo aí num pedido aí de reconvenção. O juiz, apreciando tudo isso, ele faz o despacho saneador para determinar quais são as questões de nulidade, quais as questões então aí que já podem ser afastadas desde logo, quais provas devem ser aí produzidas e qual que é o objeto da demanda, a sua delimitação. E daí então ele estabiliza o litígio, digamos assim, para que ele seja julgado. Veja, essa ideia do despacho saneador é parecido com essa ideia do parágrafo 1º do artigo 7º, porque ele vai falar que o autor, só que aí ele sozinho, ele já diz qual que é o objeto da arbitragem. Ele já traz, digamos, a demanda estabilizada, digamos assim, já informando qual que é a ideia que deve ser discutida na arbitragem. E mais que isso, ele precisa então trazer o documento, né, o contrato, provavelmente, que contém a cláusula compromissória, né? Ou seja, a comprovação que existe essa cláusula e a obrigação de firmar um compromisso arbitral. Tá? Tudo isso está então no artigo 7º, parágrafo 1º. Daí, o parágrafo 2º vai falar da audiência em si. E ele vai dizer então que na audiência, o juiz, primeiro, isso aí agora não é novidade, mas para nós, em razão do Código de Processo Civil de 2015, o juiz vai tentar, em primeiro lugar, conciliar as partes. Em que sentido conciliar? Tentar fazer com que elas cheguem por si só no compromisso arbitral. Elas consigam se acertar. Se não for possível por meio da conciliação, o juiz, então, vai tentar participar aí do debate para tentar, de comum acordo, firmar esse compromisso arbitral, tá? Então, olha só, primeiro ele tenta a conciliação das partes, cada uma fazendo a sua proposta, como se fosse mais ou menos o que teria acontecido naquela reunião infrutífera, só que agora na frente do juiz. Se não der certo novamente, o juiz participa dessa discussão e ele então tenta aí firmar o compromisso arbitral, né, de maneira aí, vamos dizer assim, voluntária das partes. Isso está no parágrafo 2º. Olha só. Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, previamente, a conciliação acerca do litígio. E não obtendo sucesso, tentará o juiz conduzir as partes à celebração de comum acordo do compromisso arbitral. Tá bom? Vamos dizer o seguinte. Não conseguiu. Na conciliação, a conciliação foi infrutífera. O juiz não conseguiu conduzir as partes para essa celebração, né? Não teve sucesso nas duas aí tentativas. O que agora o juiz vai fazer? Ele vai na audiência ouvir o réu na própria, então assim, aí na própria audiência ele vai ouvir o réu sobre o conteúdo, aquilo que ele então discorda do autor, e na própria audiência ou até no prazo de 10 dias, ele vai aí ele vai decidir o caso. E como que ele vai decidir? Ele vai, então, impor o compromisso arbitral para essas partes. Olha aí na sua tela o parágrafo 3º. Olha só, parágrafo 3º. Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo, na própria audiência ou no prazo de 10 dias, respeitar as disposições da cláusula compromissória e atendendo aos dispostos do artigo 10º e 21, parágrafo 2º desta lei. E que o artigo 10º e o 21, parágrafo 2º da lei, vão falar propriamente daquilo que deve conter no compromisso arbitral e o procedimento em si que deve ser utilizado para a convenção de arbitragem, tá bom? Aí, o juiz, então, impôs os termos aí do compromisso arbitral, já que as partes não conseguiram chegar em um acordo, e ele agora, então, vai definir quem serão os árbitros, ou seja, fará a nomeação dos árbitros ou, então, de um árbitro único.
desde que a cláusula compromissória nada disponha sobre o tema. Ou seja, se a cláusula compromissória não falar nada sobre nomeação de árbitros, o juiz vai aí nomear os árbitros, podendo, se ele quiser, se ele achar adequado, nomear árbitro único, conforme está aí no parágrafo 4º, tá bom? Então veja que se as partes não acordam com nada, não decidem nada, veja que o próprio juiz vai aí então definir os termos do compromisso arbitral e também os árbitros, tá? Legal. Essa sentença então julgada procedente, essa sentença então aí que define o compromisso arbitral, ela em si vale como se fosse o próprio compromisso arbitral, tá? Isso está no parágrafo 7º do artigo 7º. Olha aqui. A sentença que julgar procedente o pedido valerá como compromisso arbitral, tá bom? E aí, parágrafos 5º e 6º trazem as questões próprias aí da ausência do autor ou da ausência do réu na audiência judicial. Se o autor estiver ausente sem justo motivo, né, conforme está aí no parágrafo 5º, a audiência, ausente na audiência, ele então vai ter a sua ação extinta sem julgamento do mérito. Ou seja, o juiz nem adentra o conteúdo e já vai então arquivar aí a ação. Agora, se o réu não comparecer à audiência, né, o juiz vai ouvir o autor e vai definir aí o conteúdo do compromisso arbitral e vai nomear o árbitro único, tá bom? Então, daí o juiz decide isoladamente, ouvindo obviamente o autor, né, mas ele decide sobre os termos aí do compromisso arbitral e da nomeação do árbitro, tá bom? Muito bem, gente. Então, isso daí era o que eu queria trabalhar com vocês acerca da cláusula compromissória, né? Da importância da cláusula compromissória. O que eu quero mostrar para vocês só, para ficar aí mais claro na cabeça de vocês, é um modelo só de cláusula compromissória, tá? Olha aí na sua tela que eu peguei uma cláusula de um contrato, que eu já tive contato na minha vida profissional, né? Fiz alterações aqui para não identificar as partes, obviamente, tá? Mas como que seria a redação de uma cláusula compromissória simples, sem aí muitas nuances, muita complexidade. Olha só, né? Um modelo padrão aí, que diz que, então, qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste contrato ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes, deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos do, e daí aqui tinha o regulamento de um órgão arbitral específico aqui para a realização da arbitragem, tá bom? Ou então, como eu falei para vocês, as próprias partes podem falar aqui os termos seguintes, e daí já define como que vai funcionar essa cláusula compromissória, tá bom? Muito bem, gente. Com isso, então, nós podemos agora partir para entender o que é compromisso arbitral em si. Entenda que compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, que pode ser tanto judicial ou extrajudicial, tá? Então veja, no compromisso arbitral é que vai ter aí a definição da submissão do litígio à arbitragem. As regras então que vão valer, como que vai se proceder aí a essa arbitragem, tá bom? Então se a cláusula compromissória só se comprometia as partes a submeter a arbitragem, o compromisso arbitral define que vai haver a arbitragem e como que serão os moldes dessa arbitragem em si, tá? Então, olha só, conforme o artigo 9º, o compromisso arbitral pode tratar aí que seja tanto judicial quanto
judicial. Olha só na tela aí de vocês. Artigo 9º, que traz aí o conceito que eu passei para vocês, e o parágrafo 1º. O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante juiz ou tribunal, onde tem curso a demanda. E o parágrafo 2º. O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Veja, quando falamos agora há pouco sobre a possibilidade de propositura da ação para celebração aí do compromisso arbitral, eu estava falando justamente do compromisso arbitral judicial. Por quê? Foi celebrado nos próprios autos de um processo judicial. E daí a sentença que julgou procedente aquela ação, ela vale em si como compromisso arbitral. Por isso, então, compromisso arbitral judicial. Agora, se as partes não precisaram se valer do Poder Judiciário para instituir, para firmar o compromisso arbitral, ele será, então, um compromisso arbitral extrajudicial. Tá? E quais formas? Podem ser aí por escrito particular, mas esse escrito particular, esse instrumento particular, deve ser aí assinado por duas testemunhas. Então, exigência do artigo 9º, parágrafo 2º, que seja assinado por duas testemunhas, ou então via instrumento público. E daí, por instrumento público, dispensa a necessidade de duas testemunhas. Tá bom? Então, veja, compromisso arbitral judicial, aquele feito perante o Poder Judiciário, nos termos que eu trabalhei há pouco. E o compromisso arbitral extrajudicial, podendo ser por instrumento particular, assinado também por duas testemunhas, ou então por instrumento público. Tá bom? Muito bem. Daí, o artigo 10º vai trazer para nós quais são os elementos obrigatórios do compromisso arbitral. Tá? O que precisa constar para ter validade esse compromisso arbitral? E olha aí na sua tela de maneira aí bem simples. Vai falar então que constará obrigatoriamente do compromisso arbitral nome, profissão, estado civil e domicílio das partes, nome, profissão, domicílio do árbitro ou dos árbitros, ou se for o caso, a identificação da entidade a qual as partes delegaram a indicação dos árbitros, a matéria que será objeto de arbitragem e o lugar em que será proferida a sentença arbitral. Basicamente, se formos pensar aí em negócio jurídico, e veja que não deixa de ser um negócio jurídico, precisa ter os sujeitos devidamente qualificados, né? Então as partes e os árbitros, e o objeto próprio aí da arbitragem, tá? A forma, aquelas já estabelecidas por nós, e obviamente, para celebrar um negócio jurídico, assim como a celebração de um compromisso arbitral, você precisa ter a manifestação válida aí da vontade das partes, né? E daí então, definindo tudo isso daí, aí, além do lugar que deve ser proferida essa sentença arbitral, tá bom? Esses são os elementos básicos que devem existir aí para o compromisso arbitral. Mas, ainda assim, o artigo 11 traz também elementos aí facultativos que podem estar presentes no compromisso arbitral. Olha aí na sua tela. Artigo 11. Poderá ainda o compromisso arbitral conter 1. Local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem. Veja que é diferente do que tinha no artigo 10º, que aqui no artigo 10º era só o lugar que ia ser proferida a sentença, mas o artigo 11 fala onde vai se desenvolver o procedimento de arbitragem. Também, a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por equidade, se for o caso. Lembrando aí, então, que eu falei para vocês que a arbitragem pode ser tanto de direito quanto por equidade, conforme visto na aula passada. O prazo para a apresentação da sentença arbitral, tá?
a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, que é o caso aí do julgamento de direito. 5. A declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e despesas com a arbitragem. E 6. A fixação dos honorários do árbitro ou dos árbitros, tá? E veja que para essa questão dos honorários aqui, né, nós temos o parágrafo único que vai falar que, havendo a fixação dos honorários do árbitro ou dos árbitros aqui no compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial. E o que significa dizer título executivo extrajudicial? Pensa o seguinte, se vocês ainda não tiveram isso na faculdade, tá? Temos o chamado título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Normalmente, o título executivo judicial é uma sentença, tá? Apesar de termos aí outras espécies também de títulos executivos judiciais. Como, por exemplo, a própria sentença arbitral. Ela é também um título executivo judicial. Mas, normalmente, então, temos a sentença judicial como título executivo judicial. E o que é isso? Vai ser a base, digamos assim, para depois se iniciar a fase de execução, né, de cumprimento de sentença, para que aquele direito que foi reconhecido no processo de conhecimento, ele seja efetivado. Então, por exemplo, se a sentença reconheceu que determinada parte, né, um réu, por exemplo, ele está devendo um valor para o autor, né, então está devendo dinheiro para o autor, a fase de execução vai aí dar início a, como o próprio nome diz, execução daquela sentença. Ou seja, se ele está devendo, agora por meio da fase de execução, vai-se então pegar o dinheiro de fato do réu e transferir para o autor, né? Isso se ele não cumprir voluntariamente e tiver que então ter as vias judiciais para execução daquela dívida. E ao lado do título executivo judicial, nós temos o título executivo extrajudicial, que são alguns títulos, alguns documentos que a própria lei diz que, se forem firmados, não é necessário passar pelo processo de conhecimento, mas pode-se propor aí diretamente o processo de execução. Então pensa, por exemplo, um título de crédito, uma duplicata, uma letra de câmbio, um cheque, por exemplo, que são títulos de crédito. Esses títulos de crédito são entendidos pelo Código de Processo Civil como títulos executivos extrajudiciais. Se eu quiser cobrar o valor contido nesse título de crédito, eu não preciso entrar com um processo de conhecimento para que o juiz reconheça que existe a dívida. Não, eu já posso entrar diretamente com a ação de execução, cobrando o valor do réu, tá bom? Então, olha só que o artigo aí 11, parágrafo único da lei de arbitragem, ele está trazendo aí essa ideia que, se o compromisso arbitral fixar os honorários dos árbitros, né, o próprio compromisso arbitral já é um título executivo extrajudicial. Ou seja, se for necessário cobrar os honorários dos árbitros, já pode se utilizar diretamente do compromisso arbitral sem ter que passar pela fase de conhecimento. Daí, o dispositivo continua. Não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário, que seria competente para julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentença. Traduzindo, isso aí que está escrito no parágrafo único. Se tiver, então, no compromisso arbitral, a fixação dos honorários do árbitro, eu já posso cobrar como árbitro diretamente das partes o meu valor, caso não seja pago de forma voluntária. Ou seja, se as partes, então, não quiserem me pagar, né, ficarem devendo o valor dos meus honorários, eu já posso entrar com a ação de execução, pedir penhora de bens das partes e tudo mais para o pagamento dos honorários. Agora, se o compromisso arbitral não dispuser sobre os honorários, daí o árbitro, quando ele propor a ação perante o órgão
do Poder Judiciário competente, né, verificando então as regras de competência, ele vai ter que passar pela fase de conhecimento para que haja aí a fixação por sentença e depois a fase de execução. Muito mais aí burocrático, digamos assim, para a cobrança desses honorários. Tá bom? Pessoal, então isso era o que eu queria trabalhar com vocês hoje sobre o compromisso arbitral. Faltou um pouquinho falar sobre mais um tema. Aula que vem falamos sobre isso e mais temas novos aí que devemos discutir, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.